O panorama automotivo global está presenciando uma virada que transcende a mera estratégia de marca. Enquanto o Ocidente reconhecia a Fangcheng Bao apenas como a divisão dedicada a veículos off-road puros da BYD, a revelação do Fórmula SL, também conhecido sob a designação interna de Super 3 ou o irmão sedã da plataforma Leopard 9, sinaliza um ataque direto e calculado ao segmento de sedãs elétricos de altíssimo desempenho. Já não estamos falando de SUVs recreativos. Estamos dissecando uma máquina projetada milimetricamente para desmantelar o domínio da engenharia do Porsche Taycan Turbo S e do Lucid Air Sapphire. O Fórmula SL é construído sobre uma iteração fortemente modificada da filosofia DMO, Dual Mode Off-Road, adaptada aqui em uma plataforma eletrônica de performance dedicada que opera sobre uma verdadeira arquitetura de alta tensão de 800 volts. Isso não é um truque de marketing para folhetos. O sistema de 800V é o pilar fundamental que permite a descarga sustentada de alta amperagem, exigida por sua brutal configuração de 3 motores. Ao operar em uma tensão nominal que frequentemente atinge picos próximos a 900 volts sob carga máxima, o Fórmula SL altera fundamentalmente a equação da lei de Ohm para a propulsão veicular. Ele reduz drasticamente a corrente necessária para produzir uma potência equivalente, o que mitiga significativamente as perdas I2R, isto é, o calor gerado pela resistência elétrica dentro do cabeamento de cobre. Em termos de engenharia forense, isso significa que o veículo pode manter uma saída de potência máxima por períodos prolongados sem atingir os limites de estrangulamento térmico, thermal throttling, que afetam severamente os sistemas convencionais de 400V após um único evento de launch control. Além disso, essa arquitetura de alta tensão permite uma redução drástica na área de seção transversal dos chicotes elétricos. Ao usar cabos mais finos e leves, os engenheiros da BD eliminam quilogramas cruciais da massa não suspensa e do peso em ordem de marcha total do veículo, realocando esse orçamento de massa para sistemas de resfriamento aprimorados e reforços estruturais. A integração dessa espinha dorsal de alta tensão é acoplada a um avançado sistema de gestão térmica bidirecional. Esse sistema atua como um sistema nervoso central para a tua termodinâmica, vinculando diretamente o circuito de refrigerante da bateria com os circuitos de resfriamento a óleo dos motores. Em vez de sistemas de resfriamento separados e isolados, o Fórmula SL utiliza um coletor estilo octoválvula para capturar o calor residual dos estatores e inversores e redirecioná-lo para aquecer as células da bateria durante operações em clima frio, ou, inversamente, expulsar o excesso de calor da bateria através dos radiadores dianteiros durante os dias de pista. O Fórmula SL representa a integração máxima da eletrônica de potência, onde a transição do silício para o carboneto de silício, CC, nos módulos de potência é absoluta. Esses MOSFETs de SiC permitem uma frequência de comutação medida em dezenas de kHz, proporcionando a granularidade microscópica necessária para a complexa vetorização de torque que analisaremos a seguir, ao mesmo tempo em que reduzem as perdas de comutação térmica em até 75%, em comparação com os transistores bipolares de porta isolada, IGBT, tradicionais. Para compreender verdadeiramente as características de dirigibilidade do Fórmula SL, é preciso olhar muito além das molas pneumáticas convencionais ou dos amortecedores adaptativos padrão. O veículo introduz o sistema DSUS-M, a iteração computacionalmente mais avançada do sistema de controle de carroceria inteligente da BAT, já instalada em um sedã. Ao contrário do DSUS-P, encontrado no pesado SUV U8, que depende fortemente da acumulação de pressão hidráulica para elevação e nivelamento drásticos, o DSUS-M utiliza tecnologia de amortecimento magnetorreológico, MR, aliada a algoritmos preditivos de alimentação antecipada, feed-forward. Cada amortecedor é preenchido com um óleo de hidrocarboneto sintético especializado,
fortemente infundido com micropartículas de ferro, que medem exatamente entre 3 e 10 microns de diâmetro. Sob condições normais e não energizadas, essas partículas microscópicas se dispersam aleatoriamente, permitindo que o fluido flua livremente através das válvulas do pistão para uma condução altamente dócil e voltada para o luxo. No entanto, a unidade de controle de domínio do chassi do Fórmula SL atua como um supercomputador dedicado exclusivamente à gestão física. Ela monitora uma vasta matriz de dados de sensores, incluindo cargas G laterais e longitudinais, velocidade do ângulo de direção, velocidade individual da roda e curso da suspensão, a uma frequência espantosa de 1000 Hz. Mas o amortecimento reacionário não é suficiente para um sedã de 1000 cavalos de potência. O sistema utiliza um loop de controle preditivo. Ao integrar dados do lidar voltado para a frente e das câmeras estereoscópicas de alta resolução, a ECU literalmente escaneia a topologia da superfície da estrada milissegundos antes de os pneus fazerem contato. Ela calcula a profundidade exata de um buraco, ou a inclinação precisa de uma curva que se aproxima. Quando o sistema detecta uma entrada em curva em alta velocidade ou uma manobra evasiva, uma potente bobina eletromagnética localizada dentro do pistão do amortecedor é energizada com rajadas de voltagem precisas. Isso cria um campo magnético intenso e altamente localizado, que obriga as partículas de ferro suspensas a se alinharem instantaneamente em estruturas fibrosas rígidas, seguindo as linhas de fluxo magnético. Isso altera a viscosidade aparente do fluido em nível molecular. Essa transformação física de um estado líquido para quase sólido ocorre em menos de 5 milissegundos, significativamente mais rápido que a percepção humana e muito mais rápido do que qualquer válvula mecânica poderia atuar. O resultado é uma taxa de amortecimento continuamente variável. De forma forense, isso permite que o Fórmula SL neutralize completamente a rolagem da carroceria, exercendo uma força oposta que é matematicamente calculada para igualar perfeitamente a transferência de carga centrípeta da massa do veículo. Ao controlar o mergulho, a inclinação e o afundamento por meio do eletromagnetismo, em vez do volume pneumático, o carro mantém um contato ótimo e matematicamente perfeito dos pneus com o solo, maximizando a aderência mecânica e permitindo ao motorista despejar uma potência brutal sem desestabilizar o chassi. O coração pulsante do Fórmula SL é um sistema de propulsão trimotor altamente sofisticado. Um motor síncrono de ímã permanente, impulsionando o eixo dianteiro e 2 motores completamente independentes montados em um único subchassi, no eixo traseiro. Essa configuração produz uma saída combinada que excede com folga os 1000 cavalos de potência. Mas no reino dos hipersedãs, o número bruto de potência é secundário frente à gestão granular dessa energia cinética. O conjunto traseiro de motor duplo é a chave mestra para o seu desempenho forense em pista. Diferente dos carros de performance a combustão tradicionais que usam diferenciais de deslizamento limitado mecânicos, ou mesmo os elétricos convencionais que dependem de vetorização de torque baseada nos freios, o que inerentemente desperdiça energia cinética para a frente, convertendo-a em calor de freio inútil. O Fórmula SL emprega vetorização de torque eletrônica pura e sem atrito. Cada motor traseiro pode ser comandado de forma independente, com precisão de microsegundos pelo controlador do trem de força central do veículo. Em uma curva em alta velocidade, a física é manipulada no próprio eixo. O motor traseiro externo pode aumentar drasticamente sua saída de torque, para, literalmente, empurrar o carro para o ápice, enquanto o motor traseiro interno pode aplicar simultaneamente um torque negativo, entrando efetivamente em um estado de forte frenagem regenerativa. Essa distribuição assimétrica de força cria um momento de guinada massivo, yaw moment, uma força rotacional atuando sobre o centro de gravidade do veículo, que faz o carro pivotar à força em torno de seu eixo vertical.
Isso anula completamente o subesterço e encurta efetivamente a distância entre eixos mecânica percebida do que seria um longo sedã de 5 metros, permitindo que ele rotacione com a agilidade afiada de um carro de pista de motor central. Para alcançar isso sem destruir os motores, utiliza tecnologia avançada de enrolamento de estator de fio plano em forma de grampo, hairpin. Os enrolamentos de fio redondo tradicionais deixam bolsões de ar microscópicos que retêm calor e reduzem a eficiência eletromagnética. Os enrolamentos hairpin usam barras de cobre retangulares, aumentando o fator de preenchimento do slot para mais de 70%. Isso cria um campo magnético mais denso e poderoso, ao mesmo tempo em que melhora massivamente a condutividade térmica. Além disso, para evitar que os ímãs permanentes no rotor se desmagnetizem sob estresse térmico extremo em velocidades superiores a 21.000 RPM, os motores empregam resfriamento do rotor de eixo oco. Um óleo dielétrico especializado é bombeado diretamente através do centro do eixo do rotor em rotação, pulverizando para fora centrifugamente para resfriar os conjuntos de ímãs de dentro para fora. Quando combinado com a comutação de alta frequência dos inversores de carboneto de silício de quarta geração, a telemetria revela uma curva de aceleração perfeitamente linear que nunca entra em platô. A integridade estrutural e a resistência a colisões do Fórmula SL devem ser analisadas através da lente da avançada tecnologia Cell-to-Body, CTB, da BYD, que redefine a metalurgia e a montagem automotiva. Em um veículo elétrico tradicional, o pacote de baterias é um componente pesado, separado e parasita, aparafusado no assoalho do chassi. No Fórmula SL, o próprio pacote de baterias é um membro estrutural primário de suporte de carga. A tampa superior do pacote da bateria Blade não é apenas um escudo, ela serve como o próprio piso da cabine de passageiros, suportando diretamente os assentos. Essa integração profunda elimina a necessidade de travessas redundantes e pesados painéis de piso de aço, reduzindo a altura total da pilha em vários milímetros e rebaixando o centro de gravidade para mais perto do asfalto do que nunca. Mais importante ainda, a arquitetura CTB permite que o veículo alcance uma rigidez torsional que rivaliza com hipercarros de monocoque de fibra de carbono sob medida, excedendo os surpreendentes 50.000 Nm por grau de torção. Do ponto de vista da engenharia, a rigidez torsional ultra alta é o multiplicador silencioso do desempenho. Ela garante que a geometria da suspensão permaneça absolutamente inalterada sob cargas dinâmicas extremas. Se um chassi se flexiona mesmo uma fração de milímetro durante uma curva de alto G, os ângulos da suspensão mudam e o pneu perde seu contato ideal. Ao criar uma estrutura sanduíche hiperrígida, que consiste nos reforços internos em favo de mel de alumínio da bateria e na carroceria de aço de alta resistência do veículo, a BYD projetou uma plataforma que se recusa categoricamente a torcer. Essa filosofia estrutural também depende fortemente de metalurgia avançada. Os pilares A, pilares B e as soleiras das portas são construídos usando aço de ultra alta resistência, estampado a quente, com uma resistência à tração superior a 1.500 megapascais. Isso tem implicações profundas para a segurança dos ocupantes e INVH, ruído, vibração e aspereza. O enorme peso e a densidade da bateria Blade integrada atuam como um amortecedor de massa colossal, absorvendo as vibrações de baixa frequência da estrada antes que elas possam entrar na cabine. Além disso, a química LFP, lítio-ferro-fosfato, das células Blade é inerentemente muito estável contra o descontrole térmico, thermal runaway. Quando utilizado como um componente estrutural, o pacote atua como uma enorme matriz de absorção de energia durante uma colisão lateral catastrófica. Os dados forenses de acidentes indicam que a estrutura CTB reduz significativamente a intrusão na célula de passageiros,
roteando a energia cinética de um impacto ao redor dos ocupantes através de caminhos de carga especificamente projetados na estrutura do piso. A peça final do quebra-cabeça da engenharia do Fórmula SL é sua implacável otimização da eficiência aerodinâmica e termodinâmica de alta velocidade, para atingir seu alcance-alvo e uma velocidade máxima e restrita. O veículo deve superar o aumento cúbico e exponencial na resistência do ar, que ocorre à medida que as velocidades ultrapassam os 240 km/h. O design vai muito além da estética. Ele incorpora elementos aerodinâmicos hiperativos, que remodelam constantemente o fluxo de ar. Isso inclui uma asa traseira de geometria variável, que se desdobra com base na pressão de frenagem e na velocidade para atuar como um freio aerodinâmico, air brake, ou um gerador de downforce, além de cortinas de ar frontais ativas, que gerenciam a turbulência de alta pressão gerada pelas rodas em rotação, suavizando a camada limite de ar que viaja pelas laterais do veículo. No entanto, o detalhe forense mais crítico está escondido embaixo do carro. Devido ao nivelamento absoluto proporcionado pela integração CTB, a parte inferior do Fórmula SL é um plano aerodinâmico perfeitamente liso. Isso elimina o arrasto parasita causado por componentes de suspensão expostos e túneis de escapamento encontrados em carros a combustão. À medida que o ar passa rapidamente sob o assoalho plano, ele se expande em um difusor traseiro massivo e de inclinação agressiva. Isso cria um poderoso efeito Venturi, derrubando a pressão do ar sob o chassi e, literalmente, aspirando o carro contra o asfalto sem a penalidade de arrasto associada às enormes asas montadas na parte superior. Essa eficiência aerodinâmica está profundamente ligada à gestão térmica do veículo. Dutos NACA especializados integrados na bandeja inferior puxam o ar em alta velocidade diretamente através dos trocadores de calor para os inversores de SIC, antes de expulsá-lo na esteira de baixa pressão atrás do veículo. Este veículo não é meramente uma alternativa competitiva a um Porsche Taycan ou a um Tesla Model S Plaid. É uma demonstração violenta da integração vertical absoluta da engenharia chinesa. Ao fabricar seus próprios chips avançados de carboneto de silício internamente, sintetizar sua própria química de bateria LFP Blade e escrever o código proprietário para seus próprios sistemas de suspensão de fluido magnetorreológico, a BYD contornou completamente os gargalos da cadeia de suprimentos, antiga que paralisam as montadoras tradicionais europeias. O Fórmula SL prova que o nome da marca Fórmula não é mais apenas um emblema para aplicações rústicas off-road. Ele representa uma abordagem matemática e fria para o desempenho extremo, onde eletricidade, magnetismo de fluidos e química estrutural avançada convergem. Ao analisarmos a telemetria bruta, a metalurgia microscópica e as plantas mecânicas deste hipersedã, fica inegavelmente claro que a era do hardware mecânico como o único diferencial de um carro de performance acabou. O Fórmula SL é uma arma definida por software e controlada eletromagneticamente que obriga a indústria automotiva global a enfrentar uma realidade nova e aterrorizante na categoria de 1000 cavalos de potência.